Já achou Atos 4? Achou? Versículo 29, 30 e 31. Antes da gente ler o texto, deixa eu falar um pouco do contexto, para você poder entender. Jesus tinha declarado para os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Atos 1, versículo 8. Os discípulos, quando ficaram e se dedicaram à oração, é como se eles tivessem começado no domingo agora, que foi o domingo de Páscoa, e eles foram durante 40 dias, que é o Pentecoste. Na realidade, por causa de datas separadas, o Pentecoste nosso são 50 dias, na realidade, né? Mas por causa do calendário solar com o calendário lunar, dá essa confusão toda aí desse aumento. E agora já tem alguém querendo mudar outras coisas aí de novo, mas paciência. Mas eles ficaram num local chamado cenáculo, eram cerca de 120 pessoas, entre homens e mulheres, até que chegou o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2 nos mostra isso. E o Espírito Santo desceu de uma forma poderosa, que deu àquelas pessoas que estavam ali o poder de falar. É interessante que a gente pode falar sem o Espírito Santo, mas o que a gente fala não terá eficácia se for só da nossa parte. Você pode aprender, por exemplo, o fato lá que o Espírito Santo deu, foi condições de falar em línguas estranhas, nas quais Jerusalém iam judeus de todas as partes, que já estava até adaptado em outros países, em outros locais, porque pertinho lá, por exemplo, o pessoal fala aramaico, tem os judeus mesmos, uma certa época quase que o hebraico deixou de existir, eles fizeram escolas para poder fazer, acender novamente a chama pela língua hebraica, e enfim, né, eles conseguiram contornar isso. Você pode ver isso, por exemplo, em 2 Crônicas 17, o rei Josafá fez isso, criou escolas para poder falar, treinar as pessoas. Na época que Constantino Grande conquistou aquela região, por exemplo, veio a cultura grega, aquelas influências, aquelas coisas todas. Então, isso não deixa de ter impacto e fazer as pessoas serem influenciadas por outras coisas, principalmente aquelas de cabeça mais fraca, né? E as pessoas perderam e saíram, foram gente espalhada para todo quanto é lugar do mundo. E quando eles voltavam, praticamente eles já não sabiam mais a sua língua. Por que que naquele dia Deus derrama de uma forma poderosa o Espírito Santo e dá a eles condições de falar na língua nativa daqueles que estavam lá? Né? Daquelas pessoas que estavam naqueles países e que não entenderia se eles falassem hebraico. Era estranho para os judeus, era estranho para aqueles que estavam falando, porque eles estavam falando algo que eles desconheciam, que eles não estudaram para falar aquilo dali. Mas o Espírito Santo deu a eles a inspiração, né, para poder falar na língua que aquelas pessoas falavam, para que elas compreendessem a mensagem que eles estavam falando. Por isso que as pessoas ficaram curiosas e foram perguntar a Pedro do que se tratava, se eles estavam bêbados, que história era aquela, por que estava havendo aquilo dali. E Pedro foi explicar que era uma promessa de Deus, de Joel 2:28, que Deus havia derramado seu Espírito sobre toda a carne, né, que Deus havia dito que estava se cumprindo aquilo dali naquele dia, na vida daquelas pessoas. E naquele dia, né, milhares de pessoas foram salvas, né, naquele dia ali, naquela mensagem inspirada por Deus, que não só Pedro pregou, mas aquelas próprias pessoas falaram. Aquilo chocou, tocou o coração daquelas pessoas, elas creram. Quando Pedro explicou do que se tratava, elas creram, e naquele dia 3.000 pessoas foram
batizadas e alcançadas para o reino de Deus. Então, isso mostra que quando Deus está falando e fluindo, haverá salvação, haverá mudança, haverá transformação na vida de pessoas, haverá conversão, haverá libertação, haverá transformação de vida. Aí, quando Deus não fala, a gente pode fazer os movimentos, trazer as pessoas, jogar elas nas águas, mas elas continuam sendo as mesmas serpentes venenosas que João Batista diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aquelas pessoas que não haviam sido mudadas nem transformadas, mas se batizavam. Porque, tipo assim, para ficar dentro e estar aceito no meio do movimento, para receber esse negócio aí, eu também quero estar aqui. Mas não estavam ali de corações e nem estavam ali transformadas por um agir e por um mover de Deus. A gente vai ver anteriormente Salomão, por exemplo, falar que sem profecia o povo se corrompe. Então, a gente tem que permitir que o Espírito Santo fale, que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo transforme, porque Deus não dá a gente poder sobre as pessoas para controlar e dominar elas. Então, se eu não deixo o Espírito Santo falar, se eu não deixo o Espírito Santo inspirar, o Espírito Santo mover, eu vou criar meio de prender as pessoas. E o meio de prender as pessoas é religião, e religião é medo. Você vai para o inferno, você vai perder sua casa, você vai perder sua família, você vai perder a bênção de Deus, você vai perder a vitória, você vai perder o emprego, você vai perder a cura. Tem até pastor, por exemplo, que diz assim: se você sair da minha igreja, tudo que Deus te deu aqui, você vai perder. Isso não é pastor, irmão, é macumbeiro gospel. Porque a igreja, primeiro, a igreja não é minha. A gente tem que partir do princípio que eu estou aqui, mas nem daqui eu sou. Então a igreja não é minha. Até porque quando eu cheguei aqui já existia uma igreja, não existia? E a igreja também não é de quem passou aqui. Embora às vezes uns que passaram quer ser dono do que fizeram. Eu não sou dono, quem passou também não é dono. Essa igreja tem um dono dela, e o dono dela é quem morreu e deu a vida por ela, que foi Jesus. E a ele, nele que você deve crer, e nele que você deve esperar, e nele que você não pode ser como as crianças lá que não sabiam nem quem derrubou o muro de Jericó. Então, a gente precisa conhecer o que é que Deus ele quer. Então, Pedro, por exemplo, ele entendeu que ali estava cumprindo o que tinha falado o profeta Joel, o que Joel havia dito, que nos últimos tempos, Pedro chamou isso de últimos dias, Deus fez isso que foi feito aí. Pois bem, com aquele impacto do agir de Deus, do mover de Deus, está Pedro e João, agora, como todo judeu tinha um costume, eles iam no templo, segundo diz Atos capítulo 3, versículo de número 1, eles iam no templo a hora nona. E qual era essa hora? A hora da oração. Interessante, né, irmão, esse negócio? Porque as pessoas vêm na igreja no culto da prosperidade, vêm na igreja no culto da família, vêm na igreja no culto do amor, vêm na igreja no culto do louvor, vem na igreja no culto da cura, mas não vem na igreja no culto da oração. Esquisito, hein? Estranho. Porque hoje, por exemplo, a gente não precisa orar não, Jesus já deu tudo. O que Deus tem que fazer, não precisa orar não. É a cultura. Por que a gente não vê mais intervenção divina? A gente não vê mais mover de Deus, nem dentro, nem fora das igrejas, nem na cidade, nem nos cultos que a gente faz, a gente realiza. Porque Deus já não está mais no meio, porque ninguém depende mais dele, porque não existe mais oração. Você pode ir em qualquer igreja, eu te desafio, no culto de oração, e vai nos cultos de milagres ou nos cultos de bênçãos, e verifica a frequência. O menor culto é o culto de
oração. E por que as pessoas estão precisando de bênção e precisando de milagre? Porque não vai no culto da oração. Quando eu aprendi que se eu orasse e lesse a Bíblia e entendesse, né? Aliás, a pessoa falou comigo 3 coisas: ouça, ore e obedeça. Ouça, ore. Quer vencer? A receita do sucesso. O código está aí, pega o código. Pega o código, está aí, ó. Ouça, ore e obedeça. Até porque se a gente não orar, a gente não vai entender o que ouviu. E se a gente não orar, a gente não vai ter força para obedecer. A gente só obedece se a gente orar. Você pode ver todo rebelde, toda pessoa que não obedece, é uma pessoa que não é de oração. Quem não é de oração não se submete a ninguém, irmão, nem a Deus, porque quem ora está se submetendo, inicialmente a Deus. E se você não se submete a Deus, a quem você vai submeter? Lembra do juiz que Jesus disse que ele não respeitava nem a Deus e nem os homens? Vai ver se ele orava. A pessoa que não respeita nem Deus nem os homens é uma pessoa que não depende de Deus. E quem não depende de Deus, o primeiro elemento que a pessoa deixa de cumprir é com oração. A pessoa não ora. Então, nessa hora que Pedro foi para a oração, porque era um costume deles, esta oração, o que aconteceu? Lá na porta do templo tinha um homem. E esse homem era paralítico, desde o ventre de sua mãe. E esse homem pediu para Pedro uma esmola. E o que Pedro disse para esse homem? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Interessante, Pedro sabia o que ele tinha. Você sabe o que você tem? Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Você só pode ter o que Deus te deu. A pessoa não pode ter o que ela quer. Você nunca vai ter o que você quer, você vai ter o que Deus te dá. O que Deus te dá, você vai ter. Agora, o que você quer é outra coisa, é outros 500. É outro negócio. Porque às vezes as pessoas dizem assim: não, eu quero isso, eu vou ter isso, custa o que custar. Você vai ter o que Deus te dá. Ninguém pode receber nada, a não ser que do alto lhe seja concedido. Jesus disse para Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se do Pai não fosse te dado. E Pilatos era crente, gente? Pilatos era judeu? Também não, era romano. Mas para poder ter o poder que ele teve sobre Jesus, Deus teve que conceder a ele, senão ele não teria. Então Jesus estava submetendo a Pilatos? Não, Jesus estava submetendo a Deus. Por exemplo, Deus deu para Saul uma unção. Davi podia ter matado Saul, porque Davi também recebeu a mesma unção, não recebeu? Foi até do mesmo profeta. Davi não podia ter matado Saul? Por que ele não fez? Ele estava respeitando quem? Saul? Mas Saul queria matar ele. Mas por que Davi não quis matar Saul? Você já viu que tem crente que quer matar você? Ué, irmão, João disse que aquele que odeia é assassino e o amor de Deus não está nele. Você já viu as pessoas que quando fica chateada com você, ela fala mal de você para os outros e critica você para os outros e faz com que os outros se afastem de você? É o Saul, o crente Saul. Ele tem a unção de Deus? Tem, mas nem ela ele respeita. Quando você vê alguém falando mal de um crente por aí, é o Saul. Aí, às vezes, nem oração vai dar jeito. Que você lembra que Samuel, Deus chega para ele e diz assim: Samuel, até quando você terá pena de Saul? Eu já rejeitei. Isso é um perigo, irmão. É um perigo se a gente negligenciar a graça de Deus, o favor divino, a unção de Deus sobre nós, e aquela unção
ela é como o próprio Espírito Santo derramado aqui nos apóstolos e que é derramado na minha vida e na sua, para a gente ser usado por Deus e fazer o que Deus quer. Então Pedro chega ali e levanta esse paralítico. E quando Pedro levantou esse paralítico, eles mataram Jesus por quê? Porque Jesus libertava, curava, transformava as pessoas. A religião não quer as pessoas transformadas, porque as pessoas transformadas é prejuízo para a religião. A religião quer você na ignorância, porque é mais fácil te manipular. A religião quer você no medo, que é mais fácil de te controlar. É só fazer medo em você e você vai se submeter. Por que a religião não quer que você leia a Bíblia, ou que você ore, que você conheça a Deus? Porque se você ler a Bíblia e conhecer a Deus, você não vai ser mais religioso. Você vai ser inspirado por Deus, você não vai ter medo de mais nada. Até o pessoal diz assim, tenha cuidado com esse negócio aí que o pessoal fala de Espírito Santo, isso é o demônio que você está recebendo. Eu já vi gente falar isso, irmão. E as pessoas ficarem com medo. Esse negócio, eu conheço pessoas que oram, mas são os maiores pecadores que tem. Quando é que eu vou deixar de ser pecador e me tornar santo se eu não tiver o que me torna santo? Porque o Espírito já se fala que ele é santo. Então o único meio de eu ser santo é se eu tiver ele, o Espírito Santo. Agora, se eu tiver o espírito de porco, não tem como eu ser santo. Enquanto eu não sou santo, eu tenho que buscar ele para me tornar, para mim poder conseguir, para mim poder ser. Jesus tinha essa ciência, os discípulos tinham, a igreja chamada primitiva, os primeiros, os nazarenos. Já ouviu falar nos Netzarim? Os Netzarim e os nazarenos. Você já ouviu falar neles? Os nazarenos é a primeira igreja. Pedro, Tiago, João, Filipe, Natanael, essa galera aí, irmão, são os nazarenos. Que depois foram chamados em Antioquia pela primeira vez de cristãos. Mas eram conhecidos como nazarenos. Existe até uma igreja chamada Igreja do Nazareno. Tem aqui em Cuiabá, não? Nunca vi. Tem. Eles têm uma grande em Campinas, que eu já ouvi falar, Igreja do Nazareno, em outros locais também. São irmãos nossos. Não conheço ninguém de lá, mas já ouvi falar. Então, deixa eu continuar aqui. Aí o que aconteceu? Pedro, então, é acusado também, João, e eles são presos. Poxa, a gente achou que tinha acabado com esse negócio de ficar curando os outros, libertando as pessoas. A gente achou que o principal estava morto e que agora esse negócio ia cair aí, não ia ter relevância nenhuma. Porque o diabo não quer, irmão, que as pessoas sejam levantadas, transformadas, curadas de suas mazelas, que as pessoas se levantem de seus traumas, de suas dores, de suas perdas, de seu sofrimento, de suas calúnias, de suas injúrias, da sua depressão, da sua ansiedade, das suas doenças, da sua miséria. O diabo não quer que você vença, não, filho. Ele quer que tu fique lá no fundo do poço, na lama. Por isso que ele não quer que ninguém te ajude, que ninguém te dê essa ideia. E ele não gosta de quem chega falando com você, que você pode ser independente, que você pode vencer, que você pode mudar, que Deus quer mudar a tua vida, que Deus quer mudar a sua condição, que Deus quer te dar uma vida nova, que Deus quer transformar você, que Deus quer mudar seu relacionamento, seu casamento, sua família, seus filhos, sua vida, sua saúde, suas finanças. Não, isso é mensagem de prosperidade. Claro, Jesus não é o patrono da miséria. Ele é o Deus de prosperidade mesmo. Você quer que os outros fiquem na miséria? Mas lembra que os religiosos diziam assim, não pode curar. Hoje é sábado, vem amanhã. Aí Jesus falou assim, hipócrita. O que Jesus falou? Quem não quer que você prospere é um hipócrita, porque ele quer dinheiro. Mas ele não quer dinheiro. Quem não quer que você seja curado, quer cura. Corre atrás dela, anda atrás dela. Mas quando é para você, está errado. É legal se for para mim. Lembra de Judas? O problema não foi derramar o azeite. O problema foi derramar, o azeite não, o perfume. Foi derramar no pé de quem derramou.
Será que Judas falasse assim, que desperdício se aquele azeite tivesse sido derramado nos pés dele? Tá vendo aí, Pedro? Ó, nem tu, cara, consegui. Ei, aí, ó. Ei, Jesus, nem tu. A mulher derramou o perfume aqui, ó. Mas como foi nos pés de Jesus? Desperdício, para que isso tudo? Podia vender, dar aos pobres. Nem cuidado dos pobres o infeliz tinha, irmão. É engraçado que às vezes tem umas pessoas que elas falam mal de você, mas elas não fazem nem o que você faz. Eu nem dou ibope para essa galera, irmão. Deixa eles rosnar sozinhos. Deixa eles falar o que eles querem. Mas veja só. Aí prenderam Pedro, prenderam João. Aí a galera partiu para cima, irmão, porque o povo não sabe a força que eles têm quando eles se unem em torno de uma coisa só. Partiram para cima das autoridades. Os caras tiveram que soltar o Pedro, soltar o João. Só que aí já aconteceu um porém. O que eles fizeram? Nós vamos soltar vocês, mas não é para vocês ensinarem no nome de Jesus. O que o diabo não quer, irmão? O que ele não quer, irmão? Lembra lá no Egito, parece, né? Lembra? Que lá no Egito o faraó assim, dá trabalho para eles, para que eles não dêem ouvidos a palavras de... A mentira salva, a mentira protege, a mentira liberta, a mentira muda, a mentira transforma as pessoas. Então a palavra que Moisés estava levando não era mentira. O faraó sabia isso. Sabe o que o diabo não quer hoje na igreja, irmão? Não é que não tenha culto, não. Culto pode ter. Culto da vitória, culto da prosperidade, culto do crescimento, culto da bênção, culto do milagre, culto da transformação, culto, né? O que o diabo não quer é ensinamento. Pode ter o culto do louvor, porque o louvor é lindo, maravilhoso, contratar louvores, o cara que toca, que canta bem, para fazer um negócio assim bem harmônico, bem legal, né? Porque vai ficar chamativo, porque nossa igreja, a gente gosta assim muito de louvar a Deus, cantar, né? Fazer umas coisas assim, uns movimentos, um negócio e tal, assim, a gente se sente bem. O que ele não quer é que há ensinamento. Então, eles proibiram que Pedro e Tiago ensinassem. Quando Pedro e Tiago chegou no lugar aonde os outros estavam reunidos, enquanto Pedro e Tiago estavam presos, o que os outros estavam fazendo? O que a religião quer a gente, irmão? Só dentro. Não quer lá fora, não. Dentro vocês podem ficar. Dentro, entre vocês. Por isso que às vezes hoje, o que a igreja está fazendo? Nós estamos evangelizando os crentes, porque não está conseguindo ir mais lá nos pecadores. Quem é que quer que a gente fique falando só com os crentes? O que os outros discípulos estavam fazendo? Dentro de uma casa. Por quê? Porque eles tinham sido ameaçados também. Foram lá e disseram, vocês param com essa palhaçada aí, ninguém vai mais para canto de igreja para orar, ninguém vai mais para templo, não vai ter mais oração, vocês não vão se intrometer, e quando tiver gente doente, vocês não vão tocar nos doentes, vocês não vão fazer isso, vocês não vão pregar nesse nome, e acabou. Os caras já estavam lá dentro, tudo paralisado. O que a religião quer, o que o diabo quer e a religião quer que a gente fique só dentro. Não vá lá para fora. Por exemplo, vocês viram aí num país, esses dias atrás, nas celebrações de Semana Santa, que proibiram as igrejas de fazer
na rua, em praça, só podiam fazer dentro do recinto do templo, viu? E alguns daqui é amigo desses caras. É só para você poder ver. Porque o pau que dá em Chico, também dá em Francisco, irmão. Porque o objetivo deles é restringir o quanto antes e sufocar para que não haja um despertar. Você fica só dentro, não pode sair. A mesma ameaça que Pedro e João receberam é a mesma ameaça que os outros já tinham recebido e estavam amedrontados, desencorajados de fazer qualquer coisa. Aí, quando Pedro chega lá com João, aonde estavam os demais, o versículo de número 29, aonde nós vamos agora falar sobre ele, diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia. O quê? A tua palavra. Eu preciso falar, irmão, ousadia não é fervor, não. Ousadia não é grito. Ousadia é firmeza. Você já viu aquelas pessoas que ela te transmite confiança na forma que ela fala? Porque ela fala com propriedade, porque ela crê e ela confia no que ela está dizendo. O que falta hoje para a igreja de Jesus aqui no Brasil? Falta ousadia para falar de palavra, porque o que está faltando é palavra. O que cura? Palavra. O que liberta? Palavra. O que transforma? Palavra. E às vezes nós não estamos tendo essa firmeza para poder falar a palavra de Deus com uma confiança que Deus vai fazer e cumprir e ser exatamente igual ao que nós estamos falando. Uma vez eu estava lendo um livro, não me lembro nem que livro é, senão fazia aqui menção para você, porque é justo isso, porque não é coisa minha, que o camarada estava contando de um capelão na Inglaterra, naquele tempo em que eles ainda tinha pena de morte, e tinha lá o capelão, e o capelão foi falar com o condenado, para confortar ele, porque ele seria enforcado, né? Aí o condenado virou para ele e falou assim: ó, eu não quero ouvir nada não, você para com essa ladainha aí, eu não quero saber de nada não, porque isso não vai me livrar daqui. Eu já estou condenado e já vou morrer. E você é um mentiroso, porque você não acredita no que você está falando. O capelão: claro que eu acredito, e por isso que eu estou aqui falando com você. Não acredita não. Porque eu vou falar com você uma coisa: se eu acreditasse no que você diz que acredita, eu sairia pela Inglaterra inteira, passando em caco de vidro, pisando em caco de vidro, para falar para o ladrão, para o vagabundo, para o assassino, para ele não parar onde eu estou parando aqui para ser enforcado amanhã. Você não acredita em nada do que você está falando? Você está aqui falando uma coisa que na realidade não me conforta e não me consola e não me dá esperança nenhuma. Aí a gente vê, por exemplo, por que o ladrão lá na cruz, ele olha para Jesus e pede: quando entrares no teu reino, lembra de mim. E o outro? O outro quis? Não. Mas Jesus, até lá na última hora de vida que ele tinha, ele estava falando com firmeza para dar esperança para quem quisesse. Meu irmão, às vezes hoje,
As pessoas querem que você tenha, e muita gente quer aprender, faz curso, né, faz seminários, faz estudos. Muita gente quer escutar pregadores com uma mensagem diferente. E o que você está fazendo com tudo isso que você está ouvindo? Às vezes você guarda só para você. Você não fala. Para que os discípulos aqui queriam ousadia? Para falar. Porque a gente tem que ter coragem de falar na nossa casa. A gente tem que ter coragem de falar com os amigos. A gente tem que ter coragem de falar com os estranhos. Do quê? Da palavra de Deus. A gente tem que ter firmeza. Os discípulos ameaçados e encurralados e cercados, eles não tinham disposição para poder falar. Tanto é que eles estavam dentro da casa e Pedro estava com João trancado na cadeia. Já que os dois principais ali estavam presos, a gente também, se a gente falar, a gente também vai ser preso. Então o diabo prendeu todo mundo sem ter cadeia para ninguém. Quantos hoje estão presos dentro das igrejas e dentro de casa? Porque não sai para levar para nem do vizinho do lado a palavra de Deus. Nem na escola, nem no trabalho. Não vai falar no trabalho na hora do trabalho, não. Na hora do trabalho é trabalho. Mas na hora do descanso, do café, do almoço, vai falar de Jesus. Aproveite. Às vezes a gente encaminha tantos vídeos engraçados uns para os outros, mas a gente não envia uma palavra, um versículo, que a gente ora, sente no coração. Às vezes Deus me faz lembrar de algumas pessoas, que tem tantas, mas às vezes Deus me faz lembrar, às vezes eu pego, mando um versículo, faço uma oração pela pessoa, a pessoa grava um áudio chorando, dizendo assim: pastor, era tudo que eu precisava. Eu sei, porque foi Deus que mandou fazer, foi Deus que mandou. Eu não fui jogar aquilo a esmo. Não é para ficar mandando para todo mundo, não. Eu mando quando vem no meu coração de fazer, e quando a gente está em espírito de oração, e quando a gente está se entregando verdadeiramente a Deus, Deus dá a direção. Às vezes tem reunião aqui, meu irmão, que eu quebro a minha cabeça para poder fazer. Quando eu tenho reunião de pastores, às vezes eu passo meses estudando uma mensagem para mim poder dar. Por quê? Porque quem tem que falar é Deus, não sou eu. Eu só preciso ter a ousadia para poder falar. Porque se eu não tiver ousadia para falar, eu também não tenho ousadia para fazer. Eu tenho que ter firmeza no que eu faço. Eu não posso ficar titubeando, não sei. Então, na dúvida, até na estrada tem uma placa que diz: na dúvida. Então, o que mata? É a ultrapassagem? É a dúvida. Não é a ultrapassagem que causa acidente, é a dúvida. O sujeito não sabe se vai ou se sai. E quando vai errado. Devia ter ficado quieto. Então, os discípulos aqui, eles oraram para que Deus desse a eles ousadia para falar da palavra. Versículo 30. Para quê? Enquanto estendes a mão, para quê? Para curar. E para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Opa! Primeiro, Satanás não quer que você fale com firmeza da palavra de Deus. E ele sabe que quando você fala com firmeza, a mão de Deus está estendida para poder fazer o que na palavra você falou. Se a palavra que você liberou é de cura, a mão de Deus está estendida para curar. Se ela é de salvação, a mão de Deus está estendida para levantar o que está caído. Se ela é de libertação, a mão de Deus está estendida para libertar o que está cativo. Se ela é de prosperidade, a mão de Deus está estendida para acabar com a miséria que está destruindo aquela pessoa que às vezes não tem nem comida para comer. Mas o religioso não quer que Deus faça isso. Teologia da prosperidade.
Por isso, eles oraram para que Deus fizesse. Para que Deus desse a coragem de falar e a coragem de fazer. Por exemplo, em 1992, o pastor mandou eu ir no hospital, evangelizar no hospital. Eu ia e eu via as pessoas doentes, chegava ali, lia um versículo da Bíblia, fazia aquela oração sem eira nem beira, sem pé, sem cabeça. Ah, não, eu vou falar mais bonito. Aquela oração que o missionário diz, aquela oração para boi dormir. Senhor, tenha misericórdia dessa alma, abençoe essa vida, tenha compaixão, sara os seus corpos. Nem eu acreditava no que eu estava fazendo, irmão. Aí um dia eu apelei com Deus, sabe por quê? Que eu ia lá fazer essa oração de idiota e queria que Deus atendesse. Ninguém, irmão, eu voltava na outra semana, estava todo mundo lá doente. Nenhum remédio melhorava. Se talvez estivesse orando para o remédio fazer efeito, talvez já teria resolvido o problema de alguém. Aí um dia eu comecei a ficar chateado, qual é a tua? Eu estou indo lá e ninguém sai, ninguém muda, está todo mundo do mesmo jeito. Aí Deus falou, cara, você quer mesmo ajudar aquelas crianças lá e tirar de lá? Claro que eu quero, eu estou indo lá, eu estou jejuando, o senhor não está vendo não? Ele falou assim, não, mas eu acho que você tem que dar uma lidinha direitinho. Aqui no Evangelho de Marcos. Leia o 15, o 16, não vai fazer mal nenhum para você. Não, pelo menos 16. Leia ele. Porque eu falei que o que crê, os sinais vão seguir. O que crê, não é eu. Você está pedindo para eu ir, mandar anjo. Se eu preciso mandar anjo, eu não preciso falar contigo. Se eu preciso mandar anjo, eu não preciso te dar o Espírito Santo. Se eu preciso te mandar anjo, eu não preciso dar a você a autoridade. O anjo vai. Eu não preciso estar falando com você, cara. Tá bom, Senhor. Consagre esse azeite aqui, até sumir meu ouvido daqui, ó. Ah, não, o ouvido está aqui em cima. Aqui. Esse aqui é de álcool. Peguei um azeitezinho. Senhor, põe unção nesse óleo. Eu vou ungir os doentes. Se o Senhor diz para ungir no teu nome, quem aceitar, eu vou ungir e vou pôr minha mão e vou orar. E o Senhor vai curar. Fui para o hospital, irmão. Cheguei lá, abri a Bíblia, Tiago 5, versículo 13, 14, 15. Você acredita nisso? O doente acredita. Pois eu vou orar agora. Tampa o vidrinho, olho no doente, mão na cabeça dele, aquela hora. Agora a oração é de crente. Era oração firme. Sabe o que foi acontecendo? As enfermeiras, quando eu chegava lá, ô irmão, vem orar nenhum aqui. Eu disse, mas por que vocês estão fazendo tanta questão que eu oro agora nos outros? Ela falou assim, porque agora nós estamos dormindo a noite toda, porque não tem quarto paciente, todo mundo foi embora para casa. Vem cá orar por eles. Tem um aqui que está mal, está dando muito trabalho. Vem orar por ele. Quando a pessoa não queria, a gente ia embora, pulava lá. Quando a pessoa aceitava, a gente ia lá e fazia. Irmão, quando você tem certeza do que você está fazendo, Deus já equipou você para você poder realizar o que é para ser feito. Ele já foi na sua frente, ele já moveu o que tinha que mover, já tocou o que tinha que tocar, já fez o que tinha que fazer. Você vai lá só para poder terminar o trabalho. Ele dá a honra da gente poder fazer isso daí. Por isso, no versículo 31, que é onde eu queria chegar, ele diz assim, ó, para gente terminar aí. E tendo eles orado, o que a oração ela faz, irmão? Moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E o que aconteceu? E todos foram cheios do quê? Do Espírito Santo. E o que faziam? Rodavam, pulavam, caíam para o chão, falavam língua estranha. O que eles fizeram, irmão? Porque tem crente que pula, grita, cai pelo chão, rosna, levanta, sai de lá e vai fazer besteira. Eles foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando a palavra com quê? Com ousadia. Quem é que dá firmeza para a gente anunciar a palavra? O Espírito Santo. Agora presta atenção numa coisa.
No capítulo 2, eles também não foram cheios? Não é por que agora teve que encher de novo? Porque todas as vezes que você perde o rumo de Deus, e todas as vezes que você segue seus sentimentos e seus medos, é como se você fosse um vaso rachado, o que está dentro vai vazar. Você vai precisar de uma recarga. Você não tem um celular? Você não recarrega ele? A oração é para recarregar o crente. Sabe por que tem crente sem energia? Sabe por que tem crente sem firmeza? Sabe por que tem crente triste? Sabe por que tem crente fracassando? Sabe por que tem crente sofrendo e não vence? Porque está descarregado. Oração não é para te tornar mais espiritual. A oração é para te encher do que Deus tem para encher você. Não é para você falar língua estranha só não, irmão. É para você ter firmeza para falar da palavra de Deus para quem Deus quer falar e que você não tem coragem de dizer. É para isso que o Espírito Santo quer nos encher. Não é para não ficar falando língua estranha e pulando na igreja, não. É para a gente ter coragem de anunciar, ter coragem de falar, ter coragem de dizer, ter coragem de botar o dedo na ferida, ter coragem de abrir a boca e falar com quem você nunca viu e falar o que Deus está dizendo para falar. Por isso que eles precisaram de uma recarga. E a recarga foi tão forte que quando eles oraram, o lugar moveu. Agora olha para cá. Às vezes a gente ora, não move nem nós. Quanto mais o lugar. Você viu como que essa oração é tão forte, né, irmão? Me faz lembrar de uma vez que a gente estava no monte, lá em Governador Valadares, 1992. Foi ali outro dia. Mas eu já tenho mais de meio século. Veja bem. Nós estávamos lá no monte e chegou um rapazinho, um cearense. E o cara foi para o monte de bicicleta, irmão. Ele chega lá no monte empurrando a bicicletinha dele. Depois ele desceu, montou nada, porque ele atravessou a cidade. Porque sabe onde era a igreja desse cearense? Num curral. Curral. Era num sítio fora da cidade, do outro lado, saindo de Valadares sentido Ipatinga, ou Belo Horizonte, quem mais preferia assim. E ali naquele sítio, durante o dia, amanhã era um curral. À noite, o dono da fazenda cedeu para ele fazer culto. Então ele tirava o cocô dos bois, das vacas, deixava só o esterco, colocava as cadeiras e tinha 600 pessoas fora da igreja, fora da cidade, num culto com ele lá. Será que o cara era de Deus, irmão? Acho que não. Mas vamos lá. E ele disse que Deus mandou ele ir lá no monte, naquela hora que a gente estava lá orando. Nós chegamos lá às 5 horas da manhã, ia ficar até meio-dia. E quando esse cearense chegou lá, a nossa irmã, que era a líder dos obreiros, ela virou e falou assim: irmão, vê se aquele irmão ali quer orar com a gente. Aí eu cheguei lá e falei assim com ele assim: a irmã está perguntando se você quer orar com a gente ali, quem está terminando uma oração. Ele falou: não, eu vou lá. Pegou a bíbliazinha dele assim, toda surradinha, aquelas pequenininhas assim. Ele estava lá sentado, ele chegou, orou 2 minutinhos, virou, pegou a bíblia dele e ficou lendo. Aí, ele foi, nós fizemos um círculo. Aquela irmã começou como se ela estivesse aqui. Ela começou a oração e ele estava aqui, ele era o último a orar. Não sei porque a irmã fez aquilo. Eu só fui saber no final. E aí, quando todos nós oramos, quando chegou nele, ele falou assim: Senhor,
a tua palavra e os seus dons são irrevogáveis. Eu falei, vixe, vai vir coisa aí. Se for profecia, eu já estou repreendendo. Eu estou querendo amarrar até Deus, irmão. Esse cara é forte. Meu Deus do céu. O camarada está citando Romanos 11, versículo 29. Ele começa a falar de Bíblia. Os dons e a vocação é irrevogável, o chamado é irrevogável. O Senhor chamou, o Senhor não muda. Muda para a NVI que fica mais bonito. Muda aí, acho que muda, fica... Tá, aí, ó, irrevogável. Muda para a linguagem de hoje, fica mais bonito ainda, quer ver? Aí, ó, isso. Porque Deus não muda a ideia a respeito daquele que Ele escolhe e abençoa. Uau! Aí o cearensezinho começou a orar, e ele orava em língua e interpretava. Falou logo para a irmãzinha que está segurando a mão dele aqui do lado, que era ali dos obreiros. Depois falou com a outra irmãzinha aqui, e depois ele falou assim, tu, hoje, às 4 da manhã, você estava sentado na sala da sua casa, e eu estava falando com você em Romanos, capítulo de número 5. Podia ter outro daqueles caras lá, mas quem estava lendo 4 horas da manhã, sentado em casa, Romanos 5, era eu. Tu, meu servo, eu quebrei as cadeias que te prendiam. Eu quebrei os grilhões que te amarravam. Eu te soltei e te disse, vai. Por que você não foi ainda? Uau, sacudiu eu, irmão. Toma, bestado, vai. Vai não, você vê, vai ser no meio dos outros que Deus vai te pegar. Podia ter ficado sem aquela. Eu já te disse que eu sou contigo. Mas esta semana, eu te darei um sinal. Daqui a 7 dias, eu darei a você um sinal. Porque o pastor que estava lá na igreja, ele me tirou do ministério de obreiro, me sentou e disse que a igreja estava ruim por minha causa. E eu era o culpado, que eu era o pecador que estava lá dentro da igreja. Porque na época eu era casado com a minha mulher só no civil. Eu não era casado na igreja. E eu tinha que ser casado na igreja porque é pecado, né, irmão? Onde já se viu se a Bíblia diz que o homem está ligado à lei com a mulher enquanto ela vive, enquanto ele vive? É a lei que faz tudo. Na igreja é uma benção. Mas o pastor disse que eu era e chamou eu na frente de todo mundo e diz assim, ninguém pede oração a esse obreiro, ele está em pecado. Ficou todo mundo, e os crentes tudo fugiu de mim, irmão. Uns olhavam assim com desdém. Aí tinha uns irmãos que eram mais crentes, ia chegar assim, irmão, fica triste não, Jesus é contigo. Deus vai te abençoar, irmão. Levanta a cabeça. Dá vontade de sumir, irmão, não ir mais na igreja. Aí aquele camarada falando aquelas coisas, e aí quando terminou a oração, ele foi contar para a gente a história dele. Como ele converteu, onde ele chegou, por que ele estava ali, o que ele estava fazendo, e por que ele foi parar lá no monte. E depois ele disse assim para mim, ó, Deus mandou te dar uma palavra, sua palavra está em capítulo tal, versículo tal do livro X. Leia lá. Tem até hoje comigo. Das 3 coisas que ele me falou, 2 já se cumpriu. Só tem mais uma. Não sei quando, mas sei que vai cumprir. Por quê? Porque foi Deus que falou, não foi ele. Ele só teve a coragem de transmitir o que Deus havia falado. Fui para casa. Fiquei contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias, cadê? Nada. Falei com a minha mulher, eu vou lá na igreja, que o carinha não falou. Ó, o cearense não falou que era 7 dias. Mas não aconteceu nada. Cadê? Aí fui lá na igreja, irmão. Cheguei lá na igreja, a irmã Corina, que está lá, era obreira lá com a gente, que ajudava, eu limpava o salão junto com ela, só nós 2, um salão grande. Hoje, quando eu vejo 3 irmãs que vêm aqui, limpa esse salão, 3 é 4, limpa esse salão toda quinta-feira, dá uma faxina aqui, limpa o corredor. Dá vontade de vir para cá ajudar essa, porque eu já fiz muito isso lá.
Era eu e Dona Corina, todo sábado, tirava as cadeiras tudo, lavava de esfregar, pegava depois, vinha com a cera, vinha com a enceradeira, encerava tudo que era um cimento. E alinhava as cadeiras colocando assim um cordão. Passava o dia todo lá fazendo aquele trabalho. Cheguei lá, a Dona Corina disse assim: irmão, o pastor falou que quando o senhor chegasse era para o senhor ir lá no escritório falar com ele. Eu, ué, agora ele quer falar comigo? A Dona Corina não me falou nada. Subi, cheguei lá, todo sem graça, né? Entra, meu irmão. Quando eu abri a porta, era outro pastor. Ele levantou, me abraçou e disse assim: irmão, Deus falou para dizer a você para sair, largar tudo e vir para o ministério, porque Ele vai lhe usar, vai fazer um trabalho maravilhoso através da tua vida. Desgraçado, por ter dormido sem aquela, nem credo. 7 dias. Hoje eu estou aqui. Nesse mês, dia 18, faz 21, faz 30 anos que essa palavra foi liberada para mim. Eu quero liberar 30 bênçãos para a sua vida nesse mês de abril. É uma para cada ano. Do que Deus fez na minha vida, mas é ministerial. É para você ser usado por Deus aonde você for, no hospital, em casa, no sítio, na fazenda, no mar, no navio, no avião, em qualquer lugar onde você for, você vai ser bênção de Deus. Irmão, ore, pede a Deus ousadia, ore. E naquele dia que a oração era para terminar meio-dia, sabe que horas termina a oração? 2 horas da tarde, porque quando aquele cearense começou a orar, o mover de Deus foi tão grande, a gente estava orando, estava todo mundo de mão dada assim num círculo, e terminou todo mundo com a cara no chão, de joelho dobrado, prostrado diante de Deus em oração, que o mover de Deus era como se você estivesse dentro, você pega uma bacia, levanta ela de um lado, a água dela corre de um lado para o outro, Deus corria um fogo que corria naquele meio nosso ali, ó, de um lado e para o outro, e você sentia aquilo ali passar, e aquilo foi passando, e aquilo foi passando, e aquilo foi passando, e aquele cearense orando, e aquilo foi passando, e aquele negócio foi passando, e até hoje esse negócio anda passando na minha vida, anda movendo na minha vida, e tem que mover na sua vida também, tem que passar também.